né? Hoje é o dia do Filhos em Deus. E como eu falei, essa semana toda nós vamos trabalhar com o tema de vulnerabilidade, tá? De vulnerabilidade. Então, assim, tive essa ideia, pegar um tema geral e dentro desse tema e falar sobre filhos, falar sobre vida com Deus e falar sobre a vida do casal. Então hoje é Filhos em Deus, mas se você não tem filho, muita coisa do que vai ser falado aqui serve para você também, tá? E a gente vai amanhã aprofundar mais nessa perspectiva pessoal, né? Esse conceito de vulnerabilidade e de que forma que isso na nossa vida, deixa eu desligar aqui esse ventiladorzinho aqui que ele faz uma certa zoadinha. Então, assim, da gente viver isso, amanhã a gente vai conversar mais sobre na vida pessoal, né? Esse conceito de vulnerabilidade, a maneira como você vive isso, a maneira como você entende a vulnerabilidade, ou quanto você se entende como sendo realmente alguém vulnerável ou não, né? A gente vai ver isso amanhã. E na sexta a gente vai conversar sobre não somos de cristais. Vocês lembram os casais que estão aqui? Que a gente falou, não somos de cristais, vírgula, mas somos de barro, né? O tema de amanhã, eu não falei o tema de amanhã. O tema de amanhã na vida com Deus, super-humanos. Verdade ou fake? E a gente vai estar conversando sobre isso, tá? Sobre essa perspectiva de ser super-humano, se é verdade, se é fake, como é que chega isso aí na nossa vida, na nossa singularidade, de que forma esses conceitos estão mexendo com a gente. Mas o tema de hoje, meu povo, e eu estou muito feliz e também apreensivo por estar entrando nesse assunto com vocês. Por quando eu falo apreensivo, é porque esse é um assunto que faz um tempo que eu queria conversar, que eu queria tratar, né? E poder falar sobre essa coisa dos filhos e de ensinar os nossos filhos a falharem, a falharem. Até eu no post hoje do Instagram eu coloquei: não queremos que os nossos filhos sofram, não queremos. E acabamos sem perceber empurrando esses filhos da gente para um sofrimento muito maior. Queremos blindá-los e na tentativa de livrá-los do sofrimento, colocamos ele diante de um sofrimento muito maior, porque despreparamos eles para o sofrimento, né? E uma frase que eu queria começar, a ver se talvez você se identifique com ela, é uma frase que muitos pais dizem, né? Não quero, meu filho, que você cometa os mesmos erros que eu cometi, é por isso que eu estou lhe dizendo isso. Eu sei o que é a vida, eu já passei por situações, e eu não quero que você cometa os mesmos erros. E a gente não quer que os meus filhos cometam os mesmos erros que eu cometi. Será que isso é possível, meu povo? Esse querer nosso, ele tem algum tipo de poder? E quando ele tem alguma implicação, essa implicação ela é positiva ou ela é negativa? De queremos que os nossos filhos não passem pelos problemas que nós passamos, não passem pelas lutas que nós passamos. Nós temos controle sobre isso? Não. Se tem uma coisa que é certa, é que os nossos filhos, eles vão errar. Você tem dúvida disso? Os nossos filhos vão errar. Os nossos filhos vão cometer erros, que vão sofrer consequências desses erros que eles cometeram. Eles vão falhar em muitos aspectos da vida, porque isso tem a ver com quem nós somos. Nós somos humanos. Nós somos humanos e como não somos super-heróis. Nós não somos pessoas perfeitas. E a impressão que às vezes que passa é de que às vezes nós como pais estamos querendo que os nossos filhos sejam perfeitos e que eles não passem por sofrimento. Então nós cobramos dele uma perfeição, diz, o mundo está muito difícil, eu preciso cobrar a perfeição dele. Se esse meu filho ou minha filha não tiver uma postura diferente, se ele não for bom, ele vai sofrer na vida. Então você cobra a perfeição dele, você cobra que ele seja alguém preparado, né, para a vida, para o mercado, para tudo que vai ser vivido. Você cobra isso do seu filho e quer a todo custo tirar dele a possibilidade, a oportunidade, vocês vão entender por que eu vou falar isso, a oportunidade deles sofrerem. E quando a gente tira essa oportunidade da vida deles, a gente está impedindo a construção deles. A gente está impedindo que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles se preparem, se tornem adultos capazes de enfrentar as lutas que eles têm para enfrentar na vida. Essa coisa de nossos filhos vão errar é certo. A pergunta é, eles estarão, quando eles errarem,
eles estarão sabendo lidar com isso. Eles estarão sabendo lidar com o erro, com a falha, com não conseguir corresponder, com não conseguir atingir os objetivos, com não conseguir... Ele vai estar sabendo lidar com isso. Essa é uma grande questão. Ele vai estar sabendo lidar com isso. Todos nós somos pecadores. E nós vivemos em um mundo caído. Estou usando uma linguagem bem teológica agora. Somos pecadores e vivemos em um mundo caído. Então, é certo que nós falharemos. É certo que o meu filho, os meus 2 filhos, falharão. E quando eles falharem, eles vão saber lidar com a falha? Eles vão saber lidar com o fato de não corresponder àquilo que as pessoas querem dele? Aquilo que nós queremos deles? Eles vão ter condição de enfrentar essa falha de uma forma saudável e que gere crescimento para a vida dele? Essa é a questão. Essa é a questão. Quando nós focamos na perfeição, e há um foco muito grande nisso, porque a gente quer que os nossos filhos sejam bons na escola, que tirem nota na escola, que saibam se relacionar com as pessoas, que falem de forma educada, que aprendam inglês, que saibam informática, que façam robótica, que façam tudo para eles serem, sim, muito bons. Muito bons. Porque ele sendo muito bom, ele vai sofrer menos e ele vai conseguir vitória na vida. Sabe, não há nada de errado em querer isso dos filhos, meu povo. A questão não é essa. A questão é quando nós colocamos isso como nosso foco. Quando nós colocamos isso como nosso foco. Porque quando nós colocamos isso como foco, quando nós colocamos o foco na perfeição, o erro deixa de ser uma possibilidade. E a realidade da falha, ela vai ser muito mal tratada, muito mal absorvida por ele próprio. E o peso de falhar se torna algo muito grande, muito pesado, muito pesado. Então nós precisamos conversar com os nossos filhos sobre falhas, sobre o fato de que nós não somos bons em tudo. Conversar com eles sobre o fato de que a vida, ela traz coisas pra gente que às vezes nós não conseguimos suportar, que são maiores do que a nossa capacidade, que às vezes os relacionamentos que a gente vive, eles causam um sofrimento, e isso faz parte da vida. Jesus nos preparou um pouco sobre isso, né? Ele diz, no mundo vocês terão aflições. A gente precisa explicar isso para os nossos filhos, em vez de ficar tentando que ele seja tão bom, tão perfeito, que o sofrimento não chegue na vida dele. O sofrimento vai chegar. E é importante que a gente prepare os nossos filhos para isso. Eu estava lendo um artigo, e foi desse artigo da Veja, nas páginas amarelas da Veja, um artigo mais antigo, que fala sobre esse tema, ensinem seus filhos a falharem. Ensinem seus filhos a falharem. Foi de lá que eu tirei esse tema. E ele é um psicanalista belga, né? E hoje eu vou trazer aqui algumas coisas de alguns livros, de alguns artigos, para a gente dialogar junto com a fé, com os textos bíblicos. A gente vai fazer essa salada aqui hoje, tá? Ele é um psicanalista belga chamado Lebrun. Eu não sei quem conhece, quem é da área da psicologia, deve conhecer, já deve ter lido alguma coisa sobre ele. E ele falando aos pais, e aí eu vou compartilhar alguns textos aqui com vocês, algumas citações, a gente vai poder ler junto, tá? Essa live ficará salva depois, aqui só vendo aqui o comentário, tem gente perguntando, a live vai ficar salva depois, e depois ela vai para o podcast também, vai para o YouTube também, fica disponível lá, certo? Deixa eu compartilhar com vocês o que é que ele fala aqui. Olha aí, viu, pais? Olha aí, pai, olha aí, mãe, porque, como ele diz aqui, estamos como que dopados. Parece que a gente perdeu a noção da vida real e está querendo criar os nossos filhos dentro de uma bolha que não é real, numa expectativa de que eles não vivam os sofrimentos, e isso é muito adoecedor para você e também para os seus filhos. Olha o que ele diz aqui, o Lebrun, sobre isso. Estamos como que dopados. Os pais sabem que as crianças não ficarão com eles a vida inteira, que não vão conseguir tudo o que sonharam, que vão estabelecer ligações sociais e afetivas que, por vezes, lhe farão mal, mas tentam agir como se não soubessem disso. Tentam agir como se não soubessem disso. Nós temos aqui ele denunciando, né, como filósofo, ele denunciando uma realidade que a realidade dos pais parece que será possível. Assim, a ingenuidade, a gente como pai, como mãe,
achar que será possível criar os nossos filhos de uma forma blindada que eles não sejam expostos ao sofrimento. E quanto mais nós tentamos livrá-los do sofrimento, foi o que eu falei no meu post hoje no Instagram, mais nós empurramos. Eu botei direciona, mas é empurrar mesmo. Mas a gente empurra eles para um sofrimento ainda muito maior e uma incapacidade de lidar com as falhas e com os sofrimentos. E de lidar com isso. De lidar com isso. Então os pais parecem que estão vivendo num mundo, um mundo paralelo para os filhos, uma expectativa de que os filhos correspondam de uma forma diante da vida e que os problemas não cheguem, em que as realidades não cheguem, vão chegar. Acho que foi o Whindersson e outros comediantes e filósofos e psicólogos estão denunciando isso, falando sobre isso. Diz que antigamente o filho levava uma nota baixa na escola e os pais chegavam e davam o caramba no filho porque levou a nota baixa. Hoje, se o filho leva uma nota baixa na escola, o pai vai lá reclamar da prova, diz que a prova foi mal elaborada, que meu filho estudou, que ele não tira nota baixa, como assim ele tirou 9? Então nós estamos vivendo uma realidade, pessoal, de pressão e de competição muito forte. E os pais estão absorvendo isso. É como se os filhos fossem um ativo dos pais. Um ativo dos pais. Sabe aquela realidade do pai que quer que o filho se transforme em um jogador de futebol e quando o filho se transformar em jogador de futebol a vida dele vai estar resolvida? Talvez não seja esse o contexto. Talvez não seja esse o contexto. Mas o contexto talvez seja de que o seu filho se dando bem na vida, você vai estar se realizando com isso. Você vai estar, tornando aquilo um sucesso seu. Isso é complicado e é importante a gente ter um certo cuidado com isso. Aí o LeBron fala mais ainda sobre isso e ele diz aqui, hoje os filhos se tornaram um indicador de sucesso dos pais. E não é justo que além de carregarem o peso das próprias dificuldades, os filhos também tenham que suportar a angústia de falhar em relação à expectativa depositada neles. Depositada neles. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. De fato, dos pais estarem depositando uma expectativa em uma pressão em cima. A pressão, quem tem filho na escola, a pressão na escola já é absurda. A pressão da vida já é absurda. Se em casa ele tem uma expectativa dos pais de que ele corresponda a todas essas expectativas, para que a partir de corresponder a essas, ele se sinta aceito, porque é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ele se sinta aceito, isso é muito adoecedor para os seus filhos. E tirando essa parte do adoecimento, da baixa autoestima, de todas as consequências que isso vai gerar, nós estamos despreparando os nossos filhos para o que eles têm para viver na frente. Quem são os vencedores? São aqueles perfeitos? São os que não falham? A nossa expectativa é que eles não falhem? Estamos tirando a possibilidade, a oportunidade de falhar? Quem são os vencedores? São aqueles que sabem conviver com a falha. São aqueles que têm coragem de viver a vulnerabilidade da vida. Quem não tem coragem não se torna vulnerável e fica vivendo dentro da caverna sem correr risco. A coragem e a vulnerabilidade andam juntas. No momento em que nós agimos, que nós nos expomos, que nós vamos, porque não temos medo de falhar. O medo de falhar, ele é algo congelante. Ele é algo que engessa. E aí tem um filósofo muito... É um filósofo moderno, né? Um filósofo moderno. Eu vou mostrar aqui para vocês esse filósofo, tá? Vocês vou mostrar uma frase dele. Vocês conhecem esse filósofo aí? Quem conhece esse filósofo? Esse filósofo aí é um filósofo chamado Rocky Balboa, né? Quem é da minha época aí, lembra, né? Essa é uma cena aí do Rocky 4. E nós temos uma frase do Rocky Balboa, do filme Rocky Balboa, e eu gosto muito de filme, Deus fala muito comigo através dos filmes, que ele diz o seguinte: a vida não é sobre quão duro você é capaz de bater, mas sobre quão duro você é capaz de apanhar e continuar indo em frente. Ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir
em frente. Né? Eis, né, a filosofia do Rock Balboa. Sei nem quem é, o Adriano dizendo que sabe nem quem é. Mas é isso. A vida, o sucesso não é o quanto você consegue bater. Sabe? Não é é o quanto você consegue apanhar. É a nossa capacidade de falhar. Sabe? De falhar e de não se enclausurar. De não ter medo de se expor. Ter medo de se colocar. Não ter medo porque você não tem medo de falhar. Se você falhar, você levanta. Mas se você não for ensinado a falhar, o medo da falha vai congelar você. Vai congelar e vão congelar os filhos da gente sem conseguir ter atitude, sem conseguir ter iniciativa. Porque eles têm medo de falhar. A falha se tornou algo que descredencia ele. A falha se tornou algo que fere a expectativa que os pais têm de que eles sejam tão perfeitos. Esse assunto, pessoal, nem é um assunto tão conversado. A gente precisa conversar sobre isso. Eu digo sempre que em igreja, a gente conversa muito sobre não pecar. Mas a gente precisava conversar mais o que é que a gente faz quando a gente peca. Porque é certo que a gente vai pecar. Não adianta a gente ficar simplesmente querendo que as pessoas não pequem. Nada de errado em você ensinar as pessoas, isso não é bom, mas ficar toda hora batendo nisso, na hora que a pessoa peca, que ela cai, que ela falha, ela se desestrutura, porque isso não foi tratado como uma possibilidade. E é como se a cobrança dos pais é tão grande, a expectativa dos pais é tão grande, a cobrança da escola é tão grande, que existe essa coisa de que a falha parece que não tem lugar para falha. Não tem lugar para isso. Não tem lugar para não corresponder. E muitas vezes os padrões de cobrança eles são em cima de algum perfil específico que passa a ser hipervalorizado por uma cultura, por uma geração, e quem não se encaixa naquele perfil, né, é um fracassado e um não aceito. Então é muito importante que a gente converse sobre falha. Que a gente converse sobre, que nós sejamos reais, que a gente pare de fazer um discurso de coach com os nossos filhos. Não estou falando do coach, tá? Um discurso de como se você estivesse simplesmente querendo que a pessoa, você vai fazer, você vai conseguir. Não, às vezes a gente não vai conseguir. Tem hora que a gente não consegue. Tem hora que é mais pesado. Tem hora que a gente falha. E falhar tá legal. Eu tive um momento com os adolescentes no acampamento, no Ictus, que eu olhei para eles e disse, galera, tá tudo bem vocês não serem bons em tudo. Tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem vocês não serem bons em tudo. Sabe, uma professora minha, que ela disse uma frase, que ela disse que ter que dar o seu melhor o tempo todo é uma forma de mediocridade. Porque só o medíocre ele fica tendo que dar o melhor o tempo todo. Tem hora que a gente diz assim, não, isso eu não sei fazer. Isso eu não sei fazer. Ou eu não estou conseguindo dar o meu melhor em tudo. Eu estou dando o melhor aqui, porque se eu for dar o melhor em 4 áreas da minha vida, eu vou capotar. E tem hora que a gente não está conseguindo dar o nosso melhor. Quando virou agora essa história toda do que está acontecendo, do Covid, da gente parar, se reinventar, e estou tendo que me reinventar também como pastor, está sendo extremamente difícil para mim seguir a faculdade. Paralelamente a tudo que a gente está vivendo aqui. Está sendo extremamente difícil. Já pensei em desistir, já pensei em parar, em trancar agora, em ver com a faculdade quais são as possibilidades disso. Parar agora para voltar só depois que isso tudo acabar, está sendo difícil. Conversei com os professores, sabe? E assim, alguém pode chegar perto de mim e dizer assim, você é capaz, vai, faz, sabe, você pode, né? Existe capacidade em você, ou aquela coisa, o que é que você faz entre meia-noite e 6 horas da manhã, né? Esses discursos de cobrança muito grande, e eu posso dizer que eu não estou conseguindo. E eu me sinto livre para dizer que está difícil, que eu não estou conseguindo me concentrar no conteúdo da faculdade. Agora, isso vem na perspectiva de alguém que não tem medo de falhar. Em que falhar faz parte da vida. E eu fui ensinado e fui treinado a falhar. E talvez por isso que algumas pessoas achem, né, que às vezes a gente na liderança, a gente como pastor, que a gente é muito corajoso, que esses projetos que a gente coloca na igreja. Pessoal, existe nisso tudo uma plena convicção e junto com isso,
uma plena certeza de que falhar não será um absurdo e de que se falhar, falhou. Quem tem medo de falhar não sai do canto. E é por isso que nós precisamos conversar com os nossos filhos sobre falha. Existe um livro, e esse livro é um livro que eu vou usar ele bastante essa semana. E se você já leu esse livro, é esse livro aqui, eu ia mostrar aqui no negocinho certo, mas vou mostrar ao contrário mesmo, certo? É esse livro aqui, certo? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, certo? A Coragem de Ser Imperfeito. Eu estou lendo esse livro, já tinha dado uma passada por ele, estou lendo ele de novo. Esse livro é perfeito, é muito bom. Existe muita coisa de evangelho aqui, e eu vou já entrar nesse assunto, nessa perspectiva aqui. Existe muita coisa de evangelho aqui, e que nós precisamos nos deparar com esses conceitos. Porque vulnerabilidade tem tudo a ver com o evangelho. Tem tudo a ver com o que a Bíblia nos traz. E às vezes a gente está vivendo como se nós fôssemos super-homens, super-mulheres, e estamos muitas vezes querendo cobrar isso dos nossos filhos, certo? Dos nossos filhos. E é exatamente jovens que ainda não conhecem o que é a frustração. Sabe por quê? Porque nós estamos colocando eles dentro de uma bolha. A gente precisa ensinar eles a falhar. E uma forma que a gente leva os nossos filhos a falhar é deixando eles se exporem. A Brené Brown, nesse livro aqui, ela define como perigoso. Ela diz que não é apenas inútil, mas é perigoso o socorro e a intervenção exagerada dos pais na vida dos filhos. De que isso não é apenas inútil, mas isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque nós não preparamos eles. Não preparamos eles para as lutas que a vida traz, meu povo. Para a vida traz. E aí a gente está falando sobre vulnerabilidade, sobre uma série de coisas. E o que é vulnerabilidade? O que é vulnerabilidade? A Brené Brown aqui, ela fala que a vulnerabilidade como incerteza, a capacidade que você tem de enfrentar a incerteza, a exposição, se expor diante de riscos emocionais. Mas quando ela vai no livro, ela fez várias pesquisas, ela definiu vulnerabilidade com uma fala. Eu achei isso fantástico, tem tudo a ver com a Bíblia. Ela diz, estar vulnerável significa estar nu. Nu. Estar nu. Alguém que já sonhou de dormir e sonhou que você estava sem roupa na escola, quando você era pequeno? Eis algo vulnerável. Eis algo muito vulnerável. Estar nu. Estar nu. Estar nu diante do outro. O que é que significa estar nu? A sua fragilidade está exposta. Quem você é está exposto. Você está nu. Então é mais fácil para a gente, por isso que o subtítulo do livro é Como Aceitar a Própria Vulnerabilidade, Vencer a Vergonha e Ousar Ser Quem Você É. Porque quando a gente está sendo quem a gente está nu. A gente está desprotegido, a gente está se expondo. E, impressionantemente, quando a gente expõe o nosso melhor, nós estamos expondo também muito da nossa vulnerabilidade. E quem não tem coragem de se expor, de se colocar de forma nua para a vida, para os outros, está preso. E não está sendo ele mesmo. Corre o risco, como diz uma outra autora, de viver à margem de si mesmo. Certo? Eu vou colocar, tem muita gente perguntando, eu vou colocar a imagem do livro aqui na tela, para que você possa fazer um print, tá? Então, é Brené Brown, e depois eu vou mandar isso aqui pelo WhatsApp. Essas anotações todas eu vou mandar pelo WhatsApp. Tá? A nossa live hoje vai ser um pouco mais comprida, tá, pessoal? Tô entrando nos assuntos que a gente precisa de tempo para poder desenvolver. É um livro baseado em pesquisa científica, e Eduardo, ela é socióloga, né? Ela trabalha com ciências sociais. Pensei que ela era psicóloga, ela não é. Ela trabalha com muita pesquisa, passou 12 anos pesquisando sobre vulnerabilidade, empatia, covardia, coragem, e fez várias coisas muito legais. E quando ela fala da vulnerabilidade, é estar nu. E aí eu vou para Gênesis. Porque lá em Gênesis a gente tem o quê? O homem e a mulher, quando vem a queda, né? Antes da queda eles estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Quando vem a queda, vem a nudez, assistência social. Quando vem a queda, vem a nudez. E vem a percepção da nudez. Tipo, ser você mesmo agora não estava mais confortável. E você precisava fazer o quê? Se esconder. Se esconder. Então eles se esconderam um do outro, procuraram roupas para se cobrir.
Então nós ficamos desconfortáveis em nos mostrar como nós verdadeiramente somos. Porque a partir da queda vem a vulnerabilidade, a partir da queda vem as nossas fraquezas, vem os nossos conflitos, vem os nossos dilemas, vem tudo aquilo que nós somos. E se colocar nu é desconfortável. Se colocar nu para o outro é algo extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Então foi o que eles fizeram, eles procuraram roupa para se cobrir um do outro. Não estava mais confortável se mostrar como de fato você era. E aí vem, sabe, e aí amanhã eu vou entrar mais nesse assunto, vem um evangelho e nos dá pela graça a condição de sermos quem somos. De ser tirado de nós toda a vergonha. De toda a vergonha. Que a graça vem e nos aceita, não porque somos perfeitos, mas aceita do jeito que nós somos. E é isso que nós precisamos viver com os nossos filhos. Nossos filhos precisam entender que eles não serão aceitos por corresponderem à perfeição. Que os nossos filhos são aceitos pelo que eles são. Não é por eles serem perfeitos. Existe uma vulnerabilidade que é explícita, ela é humana, ela faz parte da nossa natureza, né? Num contexto bíblico, faz parte da nossa natureza pecadora, numa visão teológica, numa visão do que seja, faz parte da natureza humana, do ser humano, certo? Ser vulnerável, ser finito, não ter poder sobre todas as coisas, de sermos falhos, sabe? E aí, com a queda, vem a vergonha de estar nu. A vergonha de saber e imaginar que as pessoas que estão vendo você como você realmente é, com as nossas limitações, com as nossas finitudes. E aí, o que é que nós faremos? O que nós faremos diante disso? Nós vamos lutar contra a vulnerabilidade? O que a Brené Brown vai trazer nesse livro é que nós não tem como a gente lutar contra a nossa vulnerabilidade, nós precisamos abraçá-la. Nós precisamos aceitá-la e ter coragem de expor nossa vulnerabilidade. Porque quando nós expomos a nossa vulnerabilidade, que nós expomos também muita coisa boa que a gente é, muita coisa boa só se torna possível numa realidade de vulnerabilidade. A coragem, ela não é ausência de vulnerabilidade, mas a ousadia de ser você mesmo, apesar da sua vulnerabilidade. E aí ensinar os filhos a falhar é conversar com eles de que nós, como seres humanos, nós somos falhos. E a coragem, ela não está em ausência de vulnerabilidade. Isso é fake. Isso é fake. A coragem é a ousadia de ser você mesmo, apesar da sua vulnerabilidade. Apesar da sua vulnerabilidade. Lembra que Jesus combateu tanta hipocrisia? Porque os caras eram extremamente vulneráveis e estavam querendo aparentar uma coisa que eles não eram. Isso é fake, meu povo. Isso é fake. E quando a gente cobra dos nossos filhos uma perfeição, que eles se preparem para o mercado, que eles se preparem para o Enem, que eles se preparem, e isso se torna o foco. E há uma cobrança muito grande, sabe, de resultado. Nós estamos adultizando as nossas crianças e os nossos adolescentes e empurrando eles, sabe, para um cenário de morte. De morte, não é e não é morte simplesmente de uma forma figurada, não. Existe morte literal nesse aspecto. Então, a importância de nós trabalharmos a vulnerabilidade como uma realidade, porque ela é uma realidade. E quando nós fazemos de conta, por isso que o LeBron, ele vai falando, né? Você está fazendo de conta, os pais parecem que estão dopados, que estão falando de um mundo que não é real. Esses filhos vão sofrer, eles vão fazer coisas erradas, eles vão fazer, então a gente precisa ensinar os nossos filhos a falhar. A gente precisa ensinar os nossos filhos a falhar. A gente precisa chegar para os nossos filhos e dizer, olha, a falha faz parte da vida, você vai falhar. E quando você falhar, aí vai o Balboa, né, o filósofo Balboa, o Rock Balboa, diz a capacidade que você tem de apanhar, que você tem de aceitar, sabe, que isso que você está vivendo faz parte da vida. E de você poder se levantar e conversar com os filhos sobre isso. O quanto você tem coragem de se expor. Criar um filho dentro de um contexto, dentro de casa, onde ele entenda que a vulnerabilidade, ela faz parte da vida dele e faz parte da vida das pessoas que vivem na casa dele também. Que não existe nenhum super-herói ali. E que se um sabe fazer uma coisa melhor do que o outro, é porque nós somos diferentes. Mas eu tenho essa força e tenho essa fraqueza. O meu irmão tem essa força e tem essa fraqueza. Aquilo que é fácil para ele não é fácil para mim, porque nós somos diferentes e nós temos vulnerabilidades diferentes, nós temos singularidades diferentes. Né? Lógico, uma singularidade vai ser diferente.
porque é singular. Então, essa compreensão e essa conversa franca sobre falha, sobre queda, sabe, sobre não conseguir, sobre sentir medo, sobre sentir vazio, sobre sentir tristeza, sobre sentir vontade de desistir, sobre não ter vergonha de mostrar quem você é e dizer é isso mesmo, mas vá lá, tem essa vitória, faça isso. E é por isso que eu quero desafiar você. Esse livro da Brené Brown, você consegue comprar ele online para ler. Leia esse livro. Ele tem um capítulo lá no final só sobre a educação de filhos. Fantástico. É uma das melhores coisas que eu já li sobre esse assunto. É uma das melhores coisas que eu já li sobre esse assunto. E eu realmente desafio você a fazer isso. Quem não se expõe, vive com medo. E como eu já falei, à margem de si mesmo. E a vulnerabilidade, ela é frutífera. Ela é frutífera. Olha o que eu queria mostrar aqui, algumas coisas para vocês. Primeiro, um texto bíblico, que a gente já conversou sobre isso lá no acampamento da família, quem estava lá. Paulo estava falando da sua vulnerabilidade. Mas Deus lhe disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele ainda continua e diz, por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, e entendo que eu sou fraco, e não tenho medo de expor minha fraqueza, não tenho medo de falhar, porque quem tem medo de falhar não arrisca, eu sou forte. Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E aí a Brené vai falar sobre os frutos da vulnerabilidade, que é quando estamos vulneráveis, é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. A vulnerabilidade, ela é uma condição extremamente criativa e frutífera. Extremamente. Foi perguntado para ela, as pessoas, nas pesquisas que ela fez, perguntou o que as pessoas entendiam de ser algo bem vulnerável. E aí uma pessoa definiu, vulnerabilidade é ser o primeiro a dizer eu te amo, sem saber se a declaração será retribuída. Não existe nada, o amor, ele só acontece para quem está disposto a ser vulnerável, a se expor sem vergonha. Quem está se protegendo, amar é arriscar-se. Amar é arriscar-se. Amar é correr risco. Amar é se sentir exposto. Amar é não saber o que vem de lá para cá. Isso é vulnerabilidade. A gente foge o tempo todo de se sentir vulnerável, porque a gente quer o controle. E a vulnerabilidade, ela tira de nós o controle. Estarmos vulneráveis, por isso é tão desconfortável estar vulnerável. Justamente por isso. A Brené Brown, aqui nesse livro, e eu estou já chegando aqui já para o final, e a gente vai conversar mais sobre isso na semana, e vamos conversar mais, mas eu vou já dar uma dica para você, pai e mãe, de como é que você pode, de forma prática, ensinar os seus filhos a falharem. Ela fala da cultura da escassez. O que é a cultura da escassez? É a sensação de que está sempre faltando. A sensação de que nunca é o bastante. E nós temos isso em relação às coisas. Sensação de que nós nunca temos o bastante. É o que ela chama de cultura da escassez. Nós nunca temos o bastante. De que uma sensação de falta total, constante. A gente nunca tem o bastante. Isso com o celular, com as coisas que a gente tem. E que a gente nunca tem o bastante. Mas ela fala de uma outra coisa da cultura da escassez que para mim é muito grave. É a realidade de que nós não estamos conseguindo nunca ser o bastante. É como se nós não estivéssemos conseguindo ser o suficiente. E sempre que a gente é alguma coisa e aquilo que a gente é não está bom. Precisa de mais. Precisa ser mais. Precisa ser melhor. Como se estivéssemos buscando a perfeição. Porque estamos querendo fugir do sofrimento de não ser aceito no mercado, de não ser aceito numa série de coisas. Então nunca somos o bastante. Estamos sendo sempre com o sentimento de que ainda não estamos conseguindo ser o suficiente.
e um ambiente dentro da sua casa de cobrança, de perfeccionismo muito grande em relação aos filhos, de exigir deles uma performance que nem mesmo você consegue. E aí eu lembro das palavras de Jesus. Por que vocês colocam sobre os ombros dos outros um peso que nem mesmo vocês conseguem suportar? Porque muitas vezes eu vejo os pais cobrando algumas coisas dos seus filhos que nem eles mesmos conseguem fazer. É como se dissesse, não, mas meu filho precisa ser melhor do que eu, então o que ele está sendo, nunca está sendo bastante. E essa cobrança é muito forte. Então, existe essa cultura da escassez, nunca temos o suficiente e nunca estamos sendo o suficiente, o bastante. E precisamos sempre mais. Então a gente está sempre insatisfeito com quem nós somos. E a impressão que temos é enquanto nós não formos mais, não seremos aceitos. Meu pai e minha mãe têm uma expectativa incrível a respeito de mim. Eu não sei se eu vou conseguir atender essa expectativa. Dependendo da carreira profissional que o seu filho diga que ele quer seguir, a luta dentro de casa pode ser muito grande, muito grande. Então nós vivemos uma realidade, sim, de escassez. O que temos não é suficiente, o que somos também não está sendo suficiente. E aí a importância de nós trabalharmos a nossa vulnerabilidade. Somos vulneráveis. Somos vulneráveis e o seu filho também é vulnerável. Eu falei no acampamento do ano retrasado, eu falei sobre criar um ambiente de graça na sua casa. Eu quero deixar aqui uma palavra prática para você em relação aos seus filhos. A Brené Brown, ela tem um capítulo, o capítulo que ela fala sobre os filhos, e é muito interessante o título desse capítulo. Ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. Você quer que o seu filho saiba lidar bem com as falhas? Aprenda você primeiro a lidar bem com as falhas. Aprenda você primeiro a se mostrar vulnerável. E aí uma dica que eu dou aqui, pai, mãe, tenham coragem de se mostrar. Fiquem nus na frente dos filhos de vocês. E esse nu é uma nudez de alma, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Fiquem nus. Mostrem que vocês têm medo. Mostrem que vocês têm dúvida. Mostrem que vocês não sabem muitas vezes como fazer. Mostre vulnerabilidade. Mostre isso para os seus filhos. Isso vai ser libertador na vida deles. Eles saberem que vocês não são, que nós não somos a perfeição. De que nós não somos tão seguros. Pastor, mas se eu mostrar insegurança com os meus filhos não vão me respeitar. Essa é a mesma máxima que a gente tem às vezes com liderança. O que é o papel de um pai e de uma mãe se não exercer uma liderança sobre os seus filhos? Eu às vezes já escutei isso, de que eu como pastor, como líder, não posso demonstrar fraqueza, porque se eu demonstrar fraqueza, as pessoas não vão me respeitar, as pessoas não vão me seguir. Mas o que eu tenho experimentado é completamente o contrário. É que às vezes que eu mostrei vulnerabilidade, às vezes que eu mostrei fraqueza, as pessoas passaram a me respeitar mais. As pessoas passaram a seguir mais, porque encontraram um igual. E nós precisamos entender que nós não somos iguais aos nossos filhos, mas somos. Eles são vulneráveis e nós somos também. Libertador você assumir uma falha, um erro, e o seu filho perceber você conseguindo tratar a falha de uma forma saudável na sua própria existência. Tratar uma vulnerabilidade, tratar um sentimento, tratar uma raiva que você teve, ou uma coisa errada que você fez. Sabe? Tratar isso de uma forma transparente, com nudez e uma nudez saudável. Então voltando ao acampamento, né, lá no acampamento, e vocês vão lembrar, são várias placas que eu falei sobre o ambiente, como ter um ambiente de graça na sua casa. E teve várias, né? Proibir a entrada de pessoas perfeitas, uma plaquinha para você colocar na sua casa, o amor quebranta, pendure a máscara atrás da porta de entrada, cremos no milagre do perdão, o amor transforma, e uma das plaquinhas foi demonstrações de fraqueza serão valorizadas. Essa plaquinha aqui, ó. Demonstrações de fraquezas serão valorizadas.
Essa deve ser uma cultura de graça dentro da sua casa. Que os seus filhos entendam que demonstrações de fraqueza serão valorizadas. Que você não vai estar do outro lado como um legalista religioso, dizendo, mas como assim você fez isso? Mas o que deu na sua cabeça? Onde você estava? Como assim que você... Não, tem que dar rala, tá? Dá rala, mas não dá rala como se você fosse um santo. Não dá rala como se você não fosse pecador. Não dá rala, sabe, sem você, sabe, se colocar e dizer, meu filho, eu já passei por isso. Eu já fiz isso na minha vida. Eu me dei mal. Sabe, eu me dei mal. Eu tive dificuldade com isso na minha vida. Eu também tive dificuldade de passar de ano. Sabe, eu também não gostava de estudar. Eita. Será que alguém tem coragem de dizer isso pro filho? Demonstrações de fraqueza serão valorizadas. Serão bem-vindas. Meu filho, eu também não gostava de estudar. Mas se eu disser isso pro meu filho, eu vou estar estimulando ele a não querer estudar também. Não posso dizer isso para ele. Tem coisa que a gente não fala, não posso falar. Ele precisa continuar lhe olhando de uma forma mentirosa, não é isso? Como se você fosse perfeito, como se você não tivesse passado nunca pelos dilemas que eles passam. Você tem só a resposta da verdade. E é importante que o seu filho escute em você uma resposta também de humanidade. Em dizer, meu filho, eu também não gostava de estudar. Não, eu gostava. Não gostava. E fui gostar disso só na faculdade. Mas a vida é assim. Às vezes a gente tem que enfrentar uma coisa que a gente não gosta. Como é que você fez, pai? Às vezes eu passava de recuperação, às vezes eu ia para a prova sem estudar e me virava lá e conseguia responder lembrando de alguma coisa. Já pensou uma conversa dessa? Ah, não, se eu tiver conversa com meu filho vai... Não, seu filho vai olhar para você como um igual, no sentido de dizer assim, ele também é vulnerável. E se ele está expondo a nudez dele, eu também posso expor minha nudez. Ele dizer assim, aquilo que eu estou escondendo não é um absurdo. Aquilo que eu estou escondendo faz parte da vida minha, do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, do meu pai. Os meus avós passaram por isso. Isso não é um absurdo. Eu não sou o mosquito do cocô, do cavalo, do bandido, porque eu tenho essa dificuldade. As outras pessoas na minha casa também têm as suas dificuldades. Nós somos todos pecadores e não deixamos de ser aceitos e especiais por causa dos nossos pecados. Existe um amor que não é derramado à medida daquilo que nós temos ou somos. Existe um amor que nos é derramado, que vem na medida do próprio amor. É a graça de Deus. E a gente precisa trazer isso para dentro da nossa casa. Meu filho, existe um amor aqui que ele não depende daquilo que você faz ou não faz. Existe um amor aqui que não depende daquilo que você consegue corresponder ou não corresponder. Não. Isso que você tem aí escondido, sabe, nas roupas que você está se cobrindo, eu também tenho aqui dentro. Eu também vivo isso. Vamos humanizar a nossa conversa. Vamos humanizar porque isso é cura. Isso é cura. Isso é muita cura. Senão chega um momento onde os filhos vão olhar para os pais e vão descobrir que os pais são fakes. E de que aquilo tudo era uma grande hipocrisia. E aí o problema vai ser maior. Então, como é importante criarmos um ambiente de vulnerabilidade dentro da nossa casa. Não adianta lutar contra a vulnerabilidade, se esconder, correr para trás do arbusto, ficar apontando para o outro. Não adianta, isso é realidade nossa. Finitude humana, natureza pecadora, mundo caído, realidade de dor e de sofrimento. Não proteja seus filhos e não trate os seus filhos como se você fosse um ser perfeito que não vive crise, que não vive dúvida. Experimente chegar um dia em casa e dizer, eu não aguento mais esse trabalho, eu tô com dificuldade com isso, sabe, eu não sei o que fazer. Experimente chegar para o seu filho e dizer, eu não sei o que fazer em relação a isso seu. Me ajude a lhe ajudar, me ajude a conversar com você. Entende? Então isso tudo, pessoal, fique guardado no nosso coração. E que a gente comece a ter coragem de ficar nu. E de colocar nossa vulnerabilidade no meio da sala.
para que os nossos filhos também tenham coragem de colocar a vulnerabilidade deles também no meio da sala. E quando isso acontecer, vai nascer empatia, vai nascer coragem, vai nascer amor. Que seu filho saia para a vida dizendo, eu não tenho medo de errar, porque eu não sou medido pelos meus erros e pelos meus acertos. Eu não tenho medo de errar, eu me sinto amado na minha casa, independente de eu conseguir atender as expectativas ou não. Eu não tenho medo de falhar, e quem não tem medo de falhar chega muito longe. E cada vez que cai, se levanta e vai mais longe, e vai mais longe, e vai mais longe. Tá bom, pessoal? Acho que eu vou parar, né? Tá bom, daqui a pouco a live termina, vai dar 1 hora de live. Mas muito bom vocês terem acompanhado até aqui, né? E a gente vai continuar essa conversa. Amanhã a gente vai falar sobre vulnerabilidade na relação com Deus. A gente vai falar sobre vulnerabilidade, sobre a nossa relação com casal, né? A gente vai estar conversando sobre isso. Tem vários comentários aqui, não deu para ler todos, não deu para ler quase nenhum, na verdade, né? Porque eu estava aqui fazendo uma exposição. A gente precisa dessa humanidade, sim, dessa sensibilidade, dessa realidade, né? Dessa vida real com os nossos filhos, né? Que Deus possa ajudar a gente a viver isso. É um equilíbrio, né, pessoal? Dá um medo, né? Dá um medo porque parece que a gente está despreparando os nossos filhos, diminuindo o nível de cobrança. Eu estou falando de diminuir o nível de cobrança. Você pode até manter o nível de cobrança bom, mas tratando a vulnerabilidade como algo real, presente, que vai acontecer. É tipo, vai, mas se não der, tá aqui. Coloca a vulnerabilidade, sabe, dentro disso tudo. E se você não leu esse livro, não conhece esse livro, lê esse livro e vai ajudar você a acompanhar com a gente. Inclusive, semana que vem eu acho que eu vou continuar trabalhando algumas coisas sobre esse livro. Quero falar sobre vergonha, culpa e graça na relação com os filhos, na relação com Deus, na relação com os casais também. Vamos vendo como é que a coisa vai ficando. Lembrando a você, terminar aqui agora, eu vou pegar esse material, as minhas anotações todas aqui, vou gerar um PDF e vou jogar lá no grupo de WhatsApp, tá? Vou jogar no grupo de WhatsApp o PDF de tudo que está sendo conversado aqui. Todas as anotações que eu estou aqui tendo, que eu fiz de leitura, as anotações que eu escrevi, eu vou jogar lá, tá? No nosso grupo de WhatsApp. E para você entrar no grupo de WhatsApp, o que é que você faz? O que é que você faz? Você coloca lá, aqui no próprio Instagram da Candeias, no perfil da gente, lá em cima tem Linktree. Quando você clica nesse Linktree, existe um link lá dentro para o WhatsApp. Então você clica no WhatsApp e já entra no grupo automaticamente. E aí eu vou esperar dar mais tarde para poder eu jogar esse material lá para você ler, ver as citações, né, do filósofo Balboa, né, do LeBron, da Brené Brown, para você poder acompanhar isso tudo. O link para poder entrar no grupo de WhatsApp é www, certo? www, que alguém puder escrever aí, www.igrejacandeias.org/zap. Zap, Z-A-P. Você clicou nisso, você entra no grupo automaticamente. E aí lá a gente está sempre falando das lives, mandando material depois, tá bom? Valeu, meu povo. É isso. Deus abençoe a gente e que a gente tenha aí uma semana bem abençoada, com muita vulnerabilidade. E que dessa vulnerabilidade possa surgir muita coisa boa na vida da gente. Como o amor, que só nasce na vulnerabilidade. Não tem como. Enquanto você estiver se protegendo, não tem como amar. A gente precisa ficar nu para a gente poder amar. Deus abençoe. Um bom resto de semana.